Amigo, Sérgio Ramos é bonito demais, né? Ai, o Griezmann é muito melhor. E aí, galera do Linha de Fundo, eu sou a Mariana Sá, colunista do Flamengo. Eu sou a Cássia, colunista de esportes olímpicos. E a gente tá aqui no primeiro vídeo do Papo Feminino para falar sobre a final da Champions League que vai acontecer nesse sábado. E o Linha de Fundo tá preparando uma cobertura super especial para vocês. Nesse sábado, dia 28, 15 para as 4, vai acontecer uma final muito importante no San Siro, na Itália, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. E que a gente pode falar desse jogo? O que a gente pode falar é que os dois times chegam com muita vontade para ganhar esse título. Não é a primeira final disputada por eles, inclusive eles foi a primeira final disputada por dois times da mesma cidade. Então, assim, Madrid agora tá uma festa, muita expectativa, comemoração. A cidade está, assim, enlouquecida com essa final, de novo, mais uma vez. E é isso, vamos falar mais ou menos de como os times chegam para esse jogo, o que esperar e a temporada deles, um resumão, só para contextualizar a partida final. O Atlético, ele assim, é um time que surpreendeu muito, porque começou a temporada 2015, 2016 como um time que não estava fazendo nada, Liga Europa, Liga Espanhola. Então assim, tipo, Atlético tava muito mal. Mas na Champions, no meio do time, tava arrasando, tava arrebentando. Como entender o futebol, né? E acho que isso tudo é culpa do Simeone, né? Porque aquele cara, ele conseguiu colocar um estilo de jogo no Atlético que simplesmente ninguém acreditou e tá dando super certo. É um time muito defensivo e acredita nas suas finalizações. É confiante muito no ataque efetivo que ele faz. E eu acho que é isso o ponto principal do Atlético de Madrid, que vai chegar a essa final contra o Real. E eu acho que é engraçado falar que acho que técnico argentino para ser campeão da Champions, assim, vamos dizer que vai ser engraçado, porque só foram campeões, se não me engano foram dois, né? Não tenho certeza, deve ser. Dá uma olhadinha na minha cola, peraí. Cadê a cola? Cadê? Cadê? Sim. Dois técnicos não europeus que foram campeões da Champions e os dois foram argentinos. Pode ocorrer que aconteça um terceiro técnico argentino, olha lá. Pois é. A temporada do Real Madrid foi muito conturbada, no início foi muito movimentado, porque ano passado, ainda na 2014-2015, demitiram o Ancelotti, que foi o campeão da Champions, ganhou a décima conquista. E a torcida ficou muito estressada com isso, porque como é que você demite um cara que conseguiu ganhar o título, um dos títulos mais importantes do time? Então, logo depois eles contrataram Rafa Benítez, que é um técnico extremamente superestimado. O cara, assim, ok, pode fazer um bom trabalho na Itália, mas ele é muito ruim, não gosto. E logo os torcedores começaram a ter problemas com ele, a imprensa, os jogadores, teve muita polêmica com isso. E a história acabou com a demissão dele no meio da temporada, coisa que não é comum de acontecer em grandes clubes. Engraçado que ele foi demitido sem perder nenhum jogo da Champions. Exatamente, né? Ele estava fazendo um péssimo campeonato espanhol, mas na Champions não perdeu nenhum. Ganhou os 5 jogos que tinha disputado, passou muito bem na fase de grupos, mas acabou caindo. E o Real Madrid praticamente foi jogado nas mãos do Zidane, que estava comandando o Real Madrid B e foi chamado. Toma aí o Real para disputar. E foi muito bem. Ele tem feito uma temporada assim, muito consistente com um treinador que não tinha experiência realmente, porque o Real Madrid B é muito diferente do Real Madrid normal. Então ele pegou um time que estava um pouco sem saber o que fazer e conseguiu construir um possível campeão de Champions League. A temporada ainda tem o Cristiano Ronaldo, que vai muito bem, o Bale. Enfim, o conjunto é muito bom. A grande surpresa do ano, assim, acredito que seja o Casemiro.
E contra o Wolfsburg fez um jogo assim, sensacional. E outra curiosidade sobre técnicos, se o Zinedine Zidane for campeão dessa Champions, que não vai ser, ele vai ser o primeiro francês a ser campeão da Champions. Sabia? Não, é impressionante isso, né? E, pô, Curiosidade. e jogador, o cara com tanta história, vai ser sensacional. Então, agora vão completar 2 anos de uma final histórica, 2013-2014. Um jogo muito disputado, não teve um minuto de calma. Tentando lembrar um pouquinho, o Atlético abriu o placar 1-0 e Início conseguiu ainda. segurar até 46. 48, acho. Tempo regulamentar. Sei lá, foi ainda. no último minuto do acréscimo, naquela bola que você fala, agora vai. E aí eu fui. Sérgio Ramos Sérgio meteu a Ramos e cabeça. passou o jogo. Que homem. E aí, o que nós temos? A prorrogação. Mas aí na prorrogação o Foi Real baile. Madrid. Pois é, o Real Madrid é um time que já está acostumado com grandes decisões. E o Atlético naquela época ainda era um time que estava em ascensão. Querendo ou não, assim, o Atlético sempre fazia um bom campeonato espanhol, mas não disputava não fazia uma grande disputa com o Real e Barcelona. Então acabou que o Atlético chegou lá, mas não estava preparado emocionalmente para uma bola com um gol de empate no último minuto de jogo. Então chegou na prorrogação devastado e perdeu de 4-1 no final, né? Sim. Então, é isso. O Real Madrid levou a 10ª conquista. Era uma coisa que já estava engasgada há muito tempo. E para esse jogo, muitos acreditam que o sentimento seja de revanche vindo do Atlético. Segunda oportunidade. Revanche não. Pois é, então, agora assim, para essa partida, como é que os times chegam? O Real Madrid chega com um time, ainda assim, não é a melhor equipe do Real, mas é uma equipe muito boa. Então você não pode achar que vai ser uma disputa parecida com a última Champions, que o Real vinha muito superior. O Real esse ano não disputou a Liga Espanhola muito perto, mas quase perdeu para o Atlético a 2ª posição, porque o Barcelona se destacou. Então, assim, é um time que tem muitas falhas ainda e precisa corrigir isso. O Atlético trouxe gente nova, é claro, não só descansou, mas foi eliminado da Copa del Rey nas quartas contra o Celta. Diferente do Real, que foi eliminado porque escalou um jogador irregular e foi eliminado. Como é que pode acontecer isso? Um time grande desse. O Atlético de Madrid, acho que pode ser o Griezmann, é um garoto francês que fez 2 gols contra o Barcelona nas quartas e assim eliminou a grande equipe catalã. O MSN foi destruído pelo garoto francês. Camisa 7 do Atlético de Madrid. Um brasileiro que pode se destacar no Atlético de Madrid, que eu acho que ele se encontra nesse time, que é o Filipe Luís. Completamente xingado pelos torcedores brasileiros na seleção. E ele é uma peça muito importante no Atlético. Ele é importante para o grupo. Aquele grupo que, uma coisa muito interessante do Atlético é que tem um grupo fixo. É difícil que vai aparecer uma escalação completamente diferente do que eles jogam normalmente. Às vezes uma reposição por lesão, por outra coisa, mas o Atlético tem um grupo fixo formado pelo Simeone. Então, o nome do Atlético vem muito pelo Simeone e acho que o Griezmann, por ser esse garoto aí que se destacou nessa fase final da Champions, principalmente. Acho que a gente pode falar também como é que foi a campanha na Champions para finalizar aqui e deixar fresco na memória de todo mundo. Atlético com um time forte, classificado de acordo com seu técnico, terminou em primeiro lugar, com 13 pontos. Assim, colado com o Benfica, que foi o time que deu mais trabalho a ele, foi o time que ele perdeu. Então foram 4 vitórias na fase de grupos, uma derrota e um empate. Empatou com a Atalanta, perdeu para o Benfica. Passou para as oitavas e encarou o PSV. Que jogo, num detalhe, foi decidido nos pênaltis. Foram precisas 8 cobranças de pênalti. Em seguida encara o Barcelona, o grande terror. E tem um jogo polêmico, a gente pode passar por isso. E depois disso, para finalizar, antes de chegar à final, se encontrou
com o... Fugiu o nome. Bayern. Isso. Bayern de Munique. Se encontrou com o Bayern. Pegou duas pedreiras, né? De uma vez só. Foi um jogo difícil, gente. Vamos ser sinceros, um jogo difícil. E agora vai encarar o Real. Que... Mais uma pedreira. Real fez uma fase de grupos assim muito boa, né? Ficou em primeiro, no grupo que tinha também o PSG. Logo na fase seguinte, pegou a Roma, que não ofereceu resistência alguma. Roma é aquela coisa, né? Então não ofereceu resistência. Depois enfrentou um Wolfsburg com muita vontade, que quase eliminou ali. No jogo de ida, meteu 2-0, deixando muita gente surpresa com o resultado, mas na volta o Cristiano Ronaldo destruiu, fez 3 gols e levou a classificação. Na fase seguinte pegou o Manchester City, que muita gente achou que podia talvez ser o time a bater o Real, porque tinha muita vontade, chegou pela primeira vez, enfim, muita vontade. Eles empataram no primeiro jogo e o Real acabou vencendo como era pra ser, né? O segundo, e chega nessa final, assim, não fez uma Champions espetacular, mas venceu. Tá bom, né? Então sábado, assim, vai dar Madrid, né? Não, vai dar... Vai dar Madrid. Vai dar Madrid, a gente não sabe qual. Então mas vamos vai dar fechar. Real. 2-1 Atlético de Madrid, com um segundo gol saindo aos 46 do segundo tempo, só pra ficar mais leve. Vamos apostar? Eu acho que vai dar 1-0 Real. Vai ser aquele jogo sofrido, que vai sair uma bola tipo, super do nada e vai ser um gol. Apostar. Então é isso aí, galera. Valeu a todo mundo que assistiu. Se inscreva no canal, tudo lá. O Linha de Fundo tá preparando uma cobertura super legal. Nosso querido amigo Roberto Casagrande vai fazer o pré-jogo. Beijo! Vai fazer o pré-jogo. 1h30 antes do jogo, ele vai começar lá no nosso Twitter, site aliás. Fiquem ligados porque vai ser muito bacana, ele tá preparando um material super completo. E é isso, a gente se encontra aqui, vai ter texto pós-jogo lá no site, vai ter um monte de coisa. E é isso. Em breve mais vídeos. Isso aí, em breve vai sair mais vídeos nesse canal. E acompanha a gente no Twitter lá. Beijinhos. beijo, Bom galera. jogo!